Funil de vendas. Será que essa metodologia, de fato, ela morreu? Funil como ferramenta de atração, conversão de clientes. No mundo de hoje, isso ainda funciona? Para falar sobre esse assunto polêmico, estou aqui com meu parceiro Robson, treinador, mentor, palestrante da Bravende. E já vou, Robson, direto ao ponto. Para você, Robson, sim ou não? Funil de vendas literalmente morreu? Tem que ser direto ao ponto assim? É direto ao ponto, cara. Então, tem muita gente dizendo que morreu, viu? Mas eu defendo que não. Apesar de muita gente estar dizendo que o funil morreu, existe uma leitura do funil que ela está sendo atualizada. Então, talvez você entender o conceito de funil de vendas no seu formato tradicional, onde, como até você abriu muito bem aqui, eu olho para o meu funil apenas com atração, então prospecção de negócios, coloco no topo do funil, trato aquele lead e ao longo do caminho eu perco alguns negócios, outros eu fecho e acabou o ciclo. Teoricamente é um funil tradicional. Hoje, se a gente falar apenas dessa visão, podemos dizer que ele não morreu, mas ele se transformou. Essa visão ela pode ser cada vez menos usada. Por quê? Porque a experiência do cliente, ou até melhor, o engajamento, o envolvimento do cliente com a empresa, ele tem um ciclo infinito, muitas vezes. Ele tem um ciclo maior. Então, a gente olha para o funil, hoje não somente o cliente que entra no topo do funil e ele não sai, no fundo, não significa que você perdeu aquele negócio. Às vezes, ele adiou a decisão, ou muitas das vezes ele ainda está sendo educado pela sua empresa. Então, a gente olha para o funil com outro olhar agora. Se a única forma de você medir o sucesso do time comercial, as suas métricas, é olhar para o funil dessa maneira tradicional, pode ser que a sua empresa, a sua equipe vai ter alguma dificuldade em manter o cliente vivo. Então, o cliente não evoluiu no meu funil, eu perdi. Se eu não revisito, não volto, não gero conteúdo, não combino outras áreas, com essa visão, eu diria, aqui o funil morreu. Mas o funil é muito mais do que isso hoje. Ele se transformou, né? Ele se modernizou. A gente pode enxergar nessa ferramenta outras etapas. Ou você entende que talvez, por exemplo, a gente pode falar de outras metodologias, como Flywheel, ciclo do relacionamento, jornada do cliente. Ou seja, só tem essa questão de transformação do funil, ou a gente pode trabalhar outras ferramentas que vão ajudar no desenvolvimento da performance desse vendedor. Excelente ponto, Marcelo. Temos sim que trabalhar outras ferramentas. Um dos grandes ganhos que a gente está tendo agora é a interação entre áreas, principalmente a comunicação muito mais alinhada entre marketing, vendas e pós-vendas. São as famosas Heavy Ops que a gente fala muito, que são as operações integradas. Então essa transformação do funil enquanto antes eu olhava apenas para o funil comercial, era uma outra visão lá do marketing, o pós-venda era outra coisa, agora o funil é meio que integrado. Então, o marketing gera conteúdo, gera atração, enfim, brand para trazer lead, para encontrar o cliente de alguma forma. Alguns vão evoluir, vão virar negócio, outros não. Alguns vão avançar e vão cair para o time comercial, que vai tratar esse cliente e vai converter, mas outros não vão ser convertidos. E ele vai continuar sendo retroalimentado, vai continuar sendo, de alguma forma, interagindo, melhor dizendo, com a empresa. Então, é a junção dessas áreas. Essa transformação que você falou é justamente isso. Você tem um ciclo infinito. Então, você citou aqui ferramentas como Flywheel, são ferramentas que mantêm o contato com o cliente ativo. Então, o que morreu não é o funil, mas sim a nossa percepção de que o cliente entrou, se eu não converti, eu perdi. Não, eu continuo me relacionando de alguma forma estratégica com esse cliente, alimentando ele dentro dessa roda, desse ciclo infinito, até que ele se torna cliente efetivo. Agora ele está numa outra esfera, tá? Com o meu time de sucesso do cliente. E ele continua sendo alimentado lá, não só pelo pós-venda, mas também por interações do marketing. Você percebe que não para? Então o funil está muito mais vivo. O que eu entendo, Robson, e acho que é um assunto muito relevante para quem está nos assistindo, é que dentro do funil de vendas, quando a gente olha as etapas, o que está por trás de cada etapa é o comportamento ali do vendedor dentro do ciclo da venda. E olhando por esse prisma para o vendedor, ele tem que entender aonde é que está o gargalo, o que ele precisa mudar no comportamento, quanto melhorar em cada índice de conversão. São pontos relevantes dentro do dia a dia
né, do trabalho desse profissional. Aonde, na sua visão, esse modelo ainda funciona bem? Aonde não precisa mudar? Aonde esse modelo caminha efetivamente? Perfeito. Esse modelo funciona 100% bem. Porque aqui a gente está com duas formas de olhar para o funil. Uma, você está trazendo aqui a interação do vendedor em cada etapa. Então, como que ele lida? Aonde que eu tenho mais sucesso? Quando eu recebo um lead ou quando eu prospecto um cliente e transformo ele numa oportunidade? Ou, não, aqui eu não vou muito bem, mas mais para o meio ou para o fundo do funil, eu tenho uma boa conversão. Eu preciso ter meus números, eu preciso acompanhar, saber os meus indicadores. Então, poxa, eu como vendedor, se eu acompanho as minhas etapas, se eu sei que eu sou um pouco melhor lá no fechamento, então eu tenho um gap de prospecção, eu preciso trabalhar um pouco melhor aqui. Essa análise do funil é super viva. Mas o que eu não posso considerar eu como empresa, eu como gestor comercial, é apenas essa análise. Eu tenho que integrar sim outras áreas, porque você é um vendedor do meu time comercial, por exemplo. E eu tenho aqui um time que uns têm mais facilidade no topo, outros no meio, outros no fundo. Tá, e o cliente que fica perdido de cada um? O que eu faço? Eu tenho que retroalimentar, eu tenho que manter esse cliente de alguma forma envolvido com a minha empresa. E às vezes o que muda isso não é a postura só do vendedor, existem outras variáveis que a empresa precisa mapear até para retroalimentar esse cliente. Exatamente. Então a postura do vendedor ela é extremamente importante aqui para ele saber se ele cria conexão, se ele sabe direcionar para o fechamento, se ele sabe ativar necessidades, conduzir bem o cliente entre as etapas. Mas se ele está perdendo o cliente em alguma dessas etapas, tem uma área estratégica que está cuidando disso. Percebe como o funil está muito mais vivo, na verdade, do que antes? E o que é bacana é que hoje a gente pode treinar profissionais, né, de diversos segmentos a trabalhar esses dois elementos. Né? Pegar não só a questão do funil e entender onde é que o seu vendedor, do seu time, precisa melhorar, aonde está o gap, o quanto melhorar, desenvolver um plano de ação e também essa análise muito mais estratégica dentro da jornada do cliente e o que fazer, né, dentro dessa visão muito mais estratégica. Ou seja, hoje a Bravente se prepara e a gente pode preparar o seu time a não perder negócio de maneira alguma, né? Ter a consciência desses dados e trabalhar com um plano de ação, tanto no tático para o vendedor quanto no estratégico, né, pensando ali dentro da empresa. Muito bom. E é importante reforçar isso, né? Aí na sua empresa, se todas as estratégias até então são olhadas de maneiras isoladas, o marketing está indo para um caminho, mas a comunicação com vendas não está 100%, vocês estão perdendo a oportunidade. E é nisso que a Bravende ajuda muito, a integrar, inclusive, a mostrar ali como que as duas áreas, inclusive o pós-venda, deve conversar para não perder a oportunidade, para engajar mais o cliente e realmente alavancar os negócios. E aí, já que a gente está falando de marketing, a gente já está entrando aqui dentro de toda essa jornada, falando sobre o papel do vendedor nesse mundo mais digital. O que você entende que o vendedor ele precisa entender sobre comportamento digital e dados para poder vender mais nesse novo contexto? Aqui tem muita coisa que ele precisa entender, porque existem vários tipos de vendas. Então a gente atende aqui, por exemplo, na Bravende, desde indústria, né? A gente atende empresas do financeiro, do segmento do setor financeiro, seguros, enfim. Então tem vários modelos de vendedores e de vendas. Tem vendedor que o negócio dele é só sentar na frente do cliente e gerar ali uma conexão e conduzir o cliente para o fechamento. Agora, existem outros negócios que a atração depende muito do vendedor. Então, essa parte do marketing que a gente falou, ela é feita pelo time de vendas, inclusive, com o apoio de uma área, lógico, mas depende muito do posicionamento digital dele, depende muito da imagem que ele vende, de como que ele cria conteúdo, como que ele gera engajamento nas redes. Então, o grande ponto é, cada vez mais, sim, o vendedor tem que saber combinar isso. Eu não posso depender apenas de outras áreas que geram leads, que geram negócios. Eu tenho que me posicionar. O marketing pessoal do vendedor vai gerar mais oportunidade e fomentar o marketing dentro da empresa. Muitas vezes, com certeza. A gente fala muito, né? Existem dados também de pesquisa que dizem o que o cliente leva em conta na hora de tomar a decisão. Uma parte desse impacto está ligado à marca. Então, o brand que está sendo, né, transmitido nas redes. Outra parte é o produto. Uma pequena parte é preço. E a maior parte é a confiança que ele vê no vendedor. Então, o marketing pessoal tem que ser explorado muito bem. É a maior relevância. Isso tanto é que é comprovado através da ciência que em qualquer mercado, qualquer cliente, antes de comprar um produto ou serviço, ele compra o vendedor. Exatamente. Ou ele compra a vendedora. É a credibilidade desse profissional. E já que credibilidade é tudo nessa vida, Robson, para a gente fechar. Então, em cima de tudo que a gente falou, se a gente fosse redesenhar o funil de vendas hoje,
para ter o funil do futuro para atender todas essas demandas que a gente comentou. Como é que seria esse funil? A gente está entregando ouro, hein, Marcelo? Ó, como que vai ser o seu funil do futuro? Primeiro, se você tá vendo muita gente aí falando que o funil morreu, calma, não morreu. Ele se transformou, ele tá muito mais vivo. E esse funil, ele tem mais etapas e mais interações com as outras áreas. Então esse funil, como que ele deve ser desenhado? Se for somente com o olhar do vendedor, ele segue as etapas mais tradicionais. Mas com o olhar estratégico da área, o funil tem sim que falar muito bem com atração, com marketing, com pós-venda, com sucesso, com retenção e esse ciclo contínuo. Esse é o desenho do funil. É a visão cada vez mais estratégica das empresas, mas da postura do profissional dentro do processo. Bom, assunto complexo, né, Robson? Se a gente ficasse aqui, dava papo aqui para muitas horas. Mas muito obrigado mais uma vez. E para você que gostou, curta, compartilhe os nossos vídeos e não se esqueça que toda quarta-feira às 20 horas, um novo vídeo muito especial à sua disposição. Grande abraço e até a próxima.